Olá, amigos, internautas que estão nos assistindo, a nossa gratidão pela participação no nosso programa. E hoje nós iniciamos aqui o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita com um grande amigo, André Luiz Vilar, que é de Itapira, faz um trabalho maravilhoso e escritor. E hoje nós vamos conversar sobre trabalhadores invisíveis. E eu quero agradecer, André, a sua participação, o carinho de estar aqui conosco, e a palavra é sua. Olá, amigos, que alegria retornar ao Papo do Bem, este programa qual me recebe com tanto amor, com tanto carinho, ao Dr. Aguinaldo no plano físico e aos bons espíritos no plano espiritual, pelo abraço fraterno, pelas palavras de incentivo, de coragem, de ânimo, para assim seguirmos a nossa caminhada, que a paz do Cristo possa também coabitar todos que estão neste momento nos ouvindo e nos assistindo. André, se tem trabalhador visível, eu imagino que tem muito mais invisível, não é? Quando nós falamos de trabalhador invisível, aí nós também precisamos realçar os que trabalham para o Cristo e os que trabalham contra o Cristo. Os trabalhadores invisíveis que trabalham pelo Cristo trabalham nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes religiões, fomentando a espiritualidade do ser. E os trabalhadores invisíveis que trabalham contra o Cristo, muito bem descrito por André Luiz no livro Libertação, fomentam a discórdia, a desunião e os problemas sociais de todo gênero, que é o que temos também visto na política, na religião, na sociedade de modo geral. Mas ainda bem que tem os trabalhadores invisíveis na seara do Cristo, porque você imaginou se não houvesse uma contenção dessa liberdade do plano inferior agindo sobre nossas vidas, se não houvesse a misericórdia divina intercedendo a favor desse trabalho de divulgação da proposta fraterna, amorável que a gente deve desenvolver em relação a tudo e a todos, que seria de nós se não fossem esses trabalhadores do plano maior, não é, André? Sem dúvida. A doutrina dos espíritos, o espiritismo é uma doutrina de vanguarda. O conhecimento que hoje nós temos, já dizia Leon Denis, o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E aqui podemos ampliar o conceito de Leon Denis. O que o espiritismo hoje nos ensina, seja acerca do plano físico ou espiritual, incentivando-nos na carne ou no plano extrafísico a sermos um trabalhador, é exatamente nos colocarmos a serviço desta fileira que trabalha incansavelmente pelo progresso intelectual e moral da Terra. Quando estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira e pelo espírito de André Luiz, ele nos fala do laboratório invisível ou laboratórios invisíveis, que trabalham incansavelmente para que haja o progresso na nossa civilização. O progresso é lento, o progresso é vagaroso, mas é contínuo. E nós temos percebido que intelectualmente, felizmente, grandes conquistas já temos dado provas. E agora estamos procurando também ampliar a outra asa da evolução, a da intelectualidade aliada com a moralidade e espiritualidade. Os trabalhadores invisíveis trabalham em toda a seara da casa do Pai. Nós pegamos os espíritos elementares que cuidam da natureza, fazendo um trabalho primoroso que por vezes não é reconhecido por nós. Nós vemos o trabalho dos sentinelas, dos protetores de uma casa espírita ou de qualquer outro templo sério, de oração. Nós vemos o trabalho dos benfeitores e daqueles espíritos que sequer nós sabemos o nome e que realizam trabalhos a pedido de Jesus, de um vulto
imenso. Então nós vamos aqui começando a entrar numa seara ainda desconhecida por nós, que é o trabalho no mundo espiritual. Se aqui o trabalho é fantástico, nós ficamos imaginando como não é nos planos superiores da vida. André, eu fiquei surpreso ao ler André Luiz, me parece em Mensageiros. Existe espírito protetor de estrada, né? Que fica cuidando de uma estrada. Então, imagina que desde quando você está viajando e você pensa que tem um espírito ou alguns espíritos responsáveis pelo trânsito naquela estrada, né? Então, veja que Deus provê de todos os recursos possíveis e imaginários à humanidade para que ela não se comprometa, que ela não se aniquile, que ela não sofra as consequências das suas próprias inferioridades. E o homem continua chafurdando-se na lama, né? Não se entendendo nesse contexto que só existe um final para nós, que é a perfeição, que é a liberdade, que é a paz, que é a harmonia. Por isso que Jesus deixou bem claro, a semeadura é livre, a colheita é certa, né? A cada um de acordo com as obras. Quantas pessoas hoje trabalhando contra Jesus, sendo que amanhã ou depois vai ter que reorganizar tudo isso, sofrer as consequências, e sabendo disso, a doutrina coloca isso para nós, como é importante a gente estar trabalhando efetivamente para o bem, não é? Este comentário do Senhor é precioso, porque aí nós temos várias linhas para reflexão, começando do final do comentário. Ontem nós também fomos um destruidor da mensagem do Cristo. E hoje nós estamos às duras penas, num centro espírita, tentando consolar aqueles mesmos que desviamos. Eu me lembro da época, lendo um livro de Oswaldo de Castro, médico, estudou em Uberaba, conheceu o Chico no seu primeiro ano em Uberaba, 1959, participou do início da comunhão espírita de Uberaba, e ele viu o trabalho de Valdo. E um dia ele foi visitar o Chico disse, porque a comunhão fica na rua Eurípides Barçanufo. E o Chico, depois que saiu da comunhão, foi para a rua Dom Pedro, que era de frente para a comunhão, em Uberaba. E o Chico disse ao Oswaldo de Castro, mesmo que o operou em São Paulo, em 1967. E ele disse assim, Oswaldo, o Valdo deu uma saída, mas essa noite ele teve um sonho revelador. Aqueles mesmos que vêm aqui receber o nosso amparo, na rua Eurípides, em tempos recuados, Eurípides foi um soldado, um general romano, e ouviu o apelo do Cristo. E o primeiro subalterno dele que se converteu foi o Valdo Vieira. Olha, que bacana. Isso daí está num livro biográfico de Oswaldo de Castro. Ele só tem esse livro, pela GEM, Grupo Espírita Emmanuel, de São Bernardo do Campo. E ele dizia que os mesmos que lá iam, que aquelas praças que dizimavam milhares de pessoas, veio agora a mesma praça à tona, mas para ajudar as pessoas. Então nós temos percebido que, no nosso caso, em proporção muito menor da do Chico, menor da do próprio Valdo, que foi para outro caminho, nós vamos percebendo que o trabalho está para todos. E reconstituir a fé daqueles mesmos que em outrora tiramos. Talvez por isso que encontramos no centro espírita uma dificuldade grande, mediunidade, processos obsessivos, processos kármicos dos mais dramáticos, para ampararmos aqueles mesmos que ontem eventualmente colaboramos decisivamente para estarem onde estão. O trabalho, quando o espírito compreende que o trabalho não importa o que vai fazer, mas o trabalho de servir ao Cristo, a vigilância de uma estrada, como está no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, é um trabalho nobre. Trabalhar para o Senhor, seja no campo, seja na cidade, seja numa atividade com pouca gente, com muita gente, é o servir o Cristo.
Nós, quando reencarnamos, habituamos com o sentimento de grandeza que trazemos do passado. E essas almas venerandas, como Chico, não entendem dessa forma. Eles conseguem trabalhar com todos com amor, com delicadeza. O Chico, durante anos, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, estava sozinho. E um dia ele falou para Emmanuel, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, Emmanuel, vale a pena continuarmos? Não tem um aqui, eu venho, psicografo uma mensagem, faço uma prece, faço a leitura do Evangelho, comento o Evangelho, encerro com uma prece, leio a mensagem e não tem ninguém no plano físico. Alguns anos assim. Emmanuel falou, na próxima reunião eu vou permitir que você veja o plano espiritual. E quando chegou a próxima semana, ele fez a mesma rotina de trabalho e ele viu que no plano físico não havia ninguém, mas no plano espiritual havia milhares de espíritos sendo beneficiados daquela ação dele. Se o Chico passou por esse processo, durante alguns anos, dos 17 anos aos 21 anos, quando aparece Emmanuel, ele recebia as mensagens. Naquela altura não havia, como nós temos hoje, armários, guarda-roupas, era baús. E ele guardava as mensagens. Quando veio Emmanuel na vida do Chico, aos 21 anos, no açude, pedindo a ele para ter disciplina, Emmanuel diz a ele, meu filho, agora nós vamos pegar aquele baú, queimar todas as mensagens, porque aquilo lá foi um treinamento. E o trabalho vai começar agora. Então nós vemos que o trabalho pelo Cristo, seja nas pequeninas coisas, nas grandes coisas, é uma grande oportunidade de doarmos, de fazermos e de realizarmos frente a nós mesmos. Ô André, o Paulo César Frutuoso esteve aqui conosco no Papo do Bem e nós conversamos com ele, até nos bastidores depois, e ele disse o seguinte, que para quem tem visão, né, essa clarividência, num ato cirúrgico, por exemplo, a gente tem uma equipe, né, uma equipe ali de médicos cirurgiões, anestesista, tem instrumentador, circulante de sala, tudo mais. Mas ele disse o seguinte, se a gente tivesse condição de ver quantos médicos estão na transcendência, nos auxiliando, a gente deveria ter mais um pouco de respeito pelo ambiente que nós estamos vivenciando ali, o ato cirúrgico em si. Então, eu imagino que, fazendo uma transposição para tudo que diz respeito à nossa vida, a gente deveria ter mais respeito para com a espiritualidade em tudo que nós estamos fazendo, né? Aqui mesmo, nós entrevistamos uma outra senhora que veio falar aqui para nós, e ela disse assim, olha, quem que é o mentor espiritual aqui da Rede Luz Espírita? Eu disse, olha, eu não sei, porque, bem da verdade, não tive nenhuma notificação nesse sentido. Aí eu disse, mas por quê? Não, porque eu fui recebido aqui por um espírito, logo na porta, me convidando para entrar. Então você imagina que nesse ambiente que nós estamos, fazendo esse papo do bem, né? Já estamos com presença de espíritos amigos aqui, nos auxiliando, participando, dando uma proteção para que tudo aconteça a contento, que não venha a haver nenhuma irregularidade. Então, tudo que nós fazemos, nós somos primaciados pelos espíritos, não é? Somos. E precisamos também aqui fazer um adendo importantíssimo. Não somos apenas nós beneficiados pelos espíritos. Nós vemos que toda dimensão, ela sofre a interferência e o auxílio dos seus superiores. Não somos apenas nós que temos benfeitores. Quando nós lemos um livro tido romanceado de André Luiz e A Vida Continua, nós vemos o caso daquela senhora Tamborini. Ela tinha um trabalho mediúnico numa dimensão espiritual. Ora,
Se há trabalho mediúnico no mundo espiritual, porque tem médiuns de psicografia, psicofonia, dialogação. Onde é que vêm os espíritos que se correspondem por ela e com ela? André Luiz nos fala que ele ficou por 1 ano em tratamento em nosso lar com o Dr. Henrique de Luna. Ora, então o perispírito adoece. Porque ninguém fica 1 ano no hospital a passeio. Se o médico daqui é amparado, logo esse Dr. Henrique de Luna, que ele fala, também o é do outro lado. Nós vemos que lá não há o enfermeiro como há aqui. Ele trata Lísias como o visitador da saúde. Então esses detalhes que nós vamos vendo nas obras de André Luiz ampliam o nosso entendimento. Aí nós vamos para o livro Libertação, em que André Luiz nos fala, numa cidade estranha. Numa, não é a única. Uma cidade dirigida por uma entidade espiritual com 700 anos à frente dela, Gregório. Ora, o Brasil tem 500 anos. Há 700 anos aqui nós só tínhamos índios. Não tínhamos uma cidade formada. Então ele nos remete a falar do velho continente. Ele está falando de uma cidade espiritual na zona abismal ou trevosa, no velho continente. Lá ele fala, numa parte que vão selecionar, numa certa triagem, que 3 entidades se materializaram. Ora, se materializaram lá, teve médiuns que doaram o ectoplasma. E se materializaram, saíram da onde e foram para onde? Então nós começamos a ver que a mediunidade, ela está por toda parte. A influência positiva e negativa, evidentemente. Agora, nós ficamos pensando, não é? Imagina o trabalho hoje de Chico Xavier sem o corpo. Se no corpo dormia pouquíssimo e fazia o que fez o que fez, imagina hoje. Um doutor Bezerra, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, Eurípides Barçanufo viveu apenas 38 anos. E marcou seu nome na história do espiritismo no Brasil. Então esses personagens vão mostrando para nós que o trabalho, ele vai ganhando dimensões. Eu me lembro de uma história do Chico, curiosa, porque um dia ele chegou para uma senhora que ajudava ele na casa dele, nos afazeres domésticos, e ele falou assim, Emmanuel me requisitou para ir num centro espírita do mundo espiritual, que precisa de um médium de psicografia. E o espírito fulano de tal vai ficar aqui escrevendo um capítulo de um livro. Então a senhora fica aqui olhando para o meu corpo para ver se não acontece nada. Olha que extraordinário, doutor Aguinaldo. O que a gente sabe de mediunidade? Meu Deus. Ele ali fazendo a psicografia... E eles, em espírito, já num outro plano, fazendo um trabalho como um médium também. É interessante isso. Você veja, à medida que o espírito vai evoluindo, ele tem a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Porque ele projeta mentalmente o seu interesse, o seu desejo para diferentes lugares. Então, hoje, a gente sabe que as grandes almas se comunicam em diferentes lugares, e às vezes a gente fica pensando, mas como? Deve ser uma mistificação, porque o doutor fulano, eu sei que ele deu uma comunicação em tal lugar, e agora deu aqui também. Lógico, ele pode, à medida que o espírito vai evoluindo, ele pode estar em diferentes lugares, fazendo projeção mental, né? E com isso envolvendo. Então, o poder do pensamento é muito grande, né? É uma força eletromagnética que transcende, vai ao infinito. Então, o espírito, à medida que ele evolui, igual Jesus poderia estar onde ele bem entendesse, né? Do momento que era um espírito perfeito. E, André, o que a gente tem que enaltecer é que o Cristo disse, meu Pai trabalha e eu também todos os dias. Como é importante o trabalho na nossa vida. O Emmanuel diz que nós vamos nos aperfeiçoando através do trabalho e da transformação moral, né? Então,
Eu vejo quantas pessoas que perdem a oportunidade do trabalho, ficam aí às expensas da comiseração pública, às vezes pessoas saudáveis, não é? E mal sabendo que amanhã ou depois vai ter que trabalhar muito. Eu acho, no meu caso em especial, eu acho que eu malbaratei muito tempo, porque nessa encarnação eles não me deram trégua desde pequeno, me colocaram no trabalho. E hoje eu continuo trabalhando até de uma maneira razoável. Eu fico pensando, quanto tempo eu perdi, não é? Agora estou tendo a oportunidade de fazer um pouquinho mais. E espero, né, que numa outra encarnação me dê mais trabalho ainda, porque senão fica difícil para a gente resgatar os débitos, não é? E é interessante essa questão, porque no primeiro ano da Revista Espírita, 1858, Kardec conversa com uma entidade, Palissy, que veio de Júpiter e se propôs a responder algumas perguntas de Kardec. Kardec pergunta: o que aconteceria se nós, terráqueos ou terrícolas, de enxofre, saíssemos daqui e fôssemos reencarnar em Júpiter, que, segundo a espiritualidade, dos planetas alinhados ao nosso Sol, é o mais evoluído. A espiritualidade diz assim a Kardec: os primitivos de lá têm mais espiritualidade do que os hominais daqui. Então, quando o Chico falava assim, eu sou um cisco, ele está com a razão. Porque o Chico, num planeta superior, é uma pessoa comum. Sim, sem dúvida. O próprio Cristo fez questão de referir-se ao João Batista dessa forma, né? Dos nascidos de mulher, ele é o maior dentre todos. Aqui no planeta, o João Batista era uma pessoa diferenciada. Mas no meu reino é um dos menores, né? Então, existe uma gradação evolutiva e uma hierarquia espiritual e que tem que ser respeitada, não é? Sim. A começar, que o Kardec perguntou sobre a influência dos espíritos, se poderia ser uma influência em que a gente não tivesse jeito irresistível. Eu disse, não, nós sabemos que só há uma influência irresistível quando o espírito é superior e ele comanda, né? Mas quando o espírito é inferior, não, nós cedemos se quisermos, né? Sim, o próprio Cristo deve obediência aos seus superiores. Quando nós falamos de espírito puro, dentro do espírito puro há uma hierarquia. Quando nós falamos de planetas alinhados ao Sol, o Sol tem um Cristo responsável pelo Cristo de cada planeta. Jesus deve obediência a entidades maiores e mais cultas do que ele. Sem sombra de dúvida, né? E esse Cristo deve obediência a seres mais evoluídos. Então nós vamos vendo que o conhecimento e a espiritualidade realmente é infinita. Você imagina, se Jesus está há bilhões de anos e ainda deve obediência e futuramente vai dirigir os próprios planetas alinhados a um Sol, você imagina o e nós. Ô André, quando um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, o Chico era muito hipócrita, né? Eu falei, nossa, mas por quê? Sei porque nós sabemos que o Chico é uma alma diferenciada aqui no nosso... Sim, sem dúvida nenhuma. E como é que ele fala que ele é um cisco? Isso é hipocrisia. Eu disse para ele, eu entendo que não. Sabe por quê? Porque o Chico viu Jesus em algum momento, creio eu. A hora que ele viu Jesus, é que ele percebeu que é realmente um cisco em cima do prato da balança. Porque Jesus também é um outro hipócrita, no meu ponto de vista, diante da sua linha de raciocínio. Porque ele disse assim, não me chamo de bom, bom é meu Pai, Deus, né? Se Jesus falou que bom era Deus e não ele, o Chico tinha razão. Quando viu Jesus, logicamente falou assim, eu sou o Cisco Xavier. Então, a diferença é brutal. Eu fico pensando a diferença entre Jesus e Deus, né? À medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo essas coisas. E tem gente aqui na Terra que quer ser superior ao outro. Como, André, se nós estamos num planeta de expiação e provas, né? A verdade é uma só. Um dia perguntaram para o Chico sobre Deus. Chico falou, fiquemos como Jesus ensinou. Pai Nosso.
Mas a verdade é que nós ainda não compreendemos o que representa Deus. Eu concordo com você plenamente. Quando falamos, Deus é a causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é uma definição para nós espíritos, provas e evolução, prova e expiação. Mas no grau do Chico, já havia uma compreensão de um Deus mais dilatada. Jesus já tinha uma compreensão muito maior, mas nós ainda não compreendemos o que representa a palavra Deus. Eu também acho. Nós estamos muito... É aquela criancinha que está olhando para o pai e para a mãe e dizendo, meu pai, minha mãe, mas daí para frente não adianta nada falar para ela alguma outra coisa, porque ela não vai entender. Ela não tem capacidade de entender qualquer informação que os pais possam falar para ela como uma criancinha, né? Então, assim somos nós. Por mais que a gente quisesse entender Deus, não temos nenhuma chance intelectiva, nenhuma possibilidade. André, eu gostaria de continuar conversando com você, ouvir tantas coisas lindas aí que você colocou para nós, mas o tempo nos cobra e eu, mais uma vez, quero agradecer a sua participação. Muito bem-vinda sempre. Toda vez que você vier por aqui, nos dê essa graça, esse prazer de estar aqui conversando conosco. Eu quero encerrar o nosso programa desejando muita paz, muita harmonia a todos e convidando todos vocês para estarem conosco na semana que vem, um outro Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.